Falando de tecnologia, a gente tomando o baile da tecnologia. Exatamente, Luiz, e questões que a gente tem dificuldade de administrar, né? Porque nós não temos domínio. Uma das coisas que nós, na nossa equipe, a gente tinha conversado antes, a nossa equipe, que eu falei, a equipe do Cuidar, foi até a gente usar um link próprio e tudo mais. E eu falei, não, vamos usar uma plataforma que faz a gestão das inscrições de uma forma mais profissional e tal. Mas é vivendo e aprendendo as lições da vida. E um dos grandes motivos assim que eu criei o modelo Cuidar foi exatamente isso, aprendendo as lições da interface com a tecnologia, que tem 30 anos que eu estou nessa história, que eu decidi criar esse modelo que vou apresentar aqui para vocês hoje. Acho que nós podemos começar, né, pessoal? O que que vocês acham? Vamos lá, então? Então, primeiramente, assim, gostaria de agradecer muito a presença de todos. É com grande pesar que a gente inicia a live sem a presença de todos que se inscreveram. Parece que o e-mail que eu enviei pelo Teams demora a chegar, vários de vocês não receberam o e-mail ainda, e aqueles que eu tinha o WhatsApp, eu passei pelo WhatsApp, mas vamos iniciar. Então, agradeço novamente a presença de todos, e especialmente ao professor Luiz Roberto Ramos, que está comigo nessa jornada a vida toda, eu diria, né, Luiz, desde que a gente se conheceu. Agradeço também ao Marcos, à equipe Cuidar, que já está aqui conosco, ao Fernando Sebranelli, que acabou de entrar. Eu vou compartilhar a minha tela com a apresentação que eu preparei para vocês. E a lógica do nosso encontro de hoje é o seguinte: eu vou fazer uma apresentação, apresentando para vocês o modelo e como que vocês poderão usar, etc. E a partir daí, passarei a palavra para o professor Luiz Roberto Ramos. Estamos aguardando o Marcos Leal, que é o outro colaborador, já está aqui. A Norma deve estar entrando, deve estar com dificuldade de entrar. E a outra convidada também, que é a convidada que vem representando a OMS, também deve estar com dificuldade de entrar. Nós vamos tentar resolver à medida que formos prosseguindo com o evento. Você não tinha a tal da Silvia que ia falar também? Exatamente, Luiz, ela está com dificuldade de entrar. E parece que, vamos ver, eu já me passei o link para ela e vamos ver como que isso vai prosseguir, ok? Eu acho que às vezes tem que baixar o aplicativo do Teams, Sim, será? se a pessoa não tiver o Teams, ela não consegue, é, É porque é uma questão de segurança, né, do modelo. do próprio Teams, né, Fernando? Sim. Vocês já estão vendo minha tela aí? Sim. Estamos sim, professora. Tá, ok. O Fernando, como que eu passo o controle do lobby para você? Perdão, professora? Eu queria sua ajuda, porque eu não vou conseguir ficar apresentando e permitir a entrada das pessoas que estão chegando atrasadas. Como que eu passo o controle aqui para você, hein? Você sabe, aqui pelo Teams? Não sei, porque isso é uma atribuição da... Deixa eu ver, acho que eu não consigo... Assim, porque... Veja se você me consegue colocar como administrador, se tem Ué, é alguma... isso que eu estou tentando fazer, não estou descobrindo Perfeito, aonde. deixa eu ver uma coisa. Esse é o Ó, próprio porque você, exercício, hein? professora, aparece como organizadora. Hum, Talvez tenha aqui, se você clicar no meu nome, tenha como me atribuir como organizador ou co-organizador, co-host. Né? Se espera aí. tiver, eu te ajudo com maior alegria. O Fernando está falando que você não tem conta no Teams. Ah, meu Deus, tá vendo? Professora, aqui é a Sueli falando. Aparece para mim. Eu posso inserir todas as pessoas. Sueli, então, por favor, você faça isso para mim? Faço. Porque Tá, todo então mundo eu não vou. aparece aqui para mim que está querendo entrar. Ótimo, eu não vou ficar incomodada com o barulhinho do lobby, não. Eu estou confiando na sua conduta aí, pode ser? Pode. Obrigada, viu, Sueli? Ô, gente, então vocês já estão Imagina. vendo a minha tela aí, todo mundo? Sim. Oba, então vamos lá.
Então, hoje nós vamos apresentar o modelo Cuidar para a Geron Tecnologia, e, na verdade, eu criei esse modelo, e a partir desse modelo nós criamos uma gama de serviços. Então, com o que nós lidamos? Né? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o problema que nós identificamos, que é o paradoxo da longevidade. Nós vivemos, pela primeira vez na humanidade, o aumento do número das pessoas idosas, e, ao mesmo tempo, lidamos com alguns problemas que isso representa. O primeiro deles, eu diria que é o ageísmo, que é um preconceito sistêmico em relação às pessoas idosas e ao próprio processo de envelhecimento. E a gente convive com isso no nosso cotidiano, e penso que muitos de nós temos esse preconceito. Ao mesmo tempo, nós lidamos com a exclusão digital, no sentido das dificuldades que nós temos para acessar as soluções tecnológicas, haja visto o que aconteceu aqui hoje mesmo conosco, e a gente percebe que cada vez mais, não somente serviços privados, mas os serviços públicos, caminham e dependem da nossa fluência do acesso às soluções digitais. Além disso, né, e por meio disso, desse ageísmo e dessa exclusão digital, a gente vê que as iniciativas de cuidado sociais e a saúde, as pessoas que envelhecem, acabam tendo uma abordagem muito fragmentada e que não incorpora outras dimensões relevantes a esse processo de cuidado. Diante disso, né, dessa história, desses fatos que nós estamos vendo, e da minha história pessoal, que o meu desafio, desde que eu comecei a minha vida profissional, foi sempre tentar possibilitar e otimizar, maximizar a funcionalidade humana e a autonomia por meio do uso da tecnologia. Então, eu trabalho com isso há mais de 30 anos, não só na academia, como professora e pesquisadora, mas por meio de empresas privadas que eu tenho e tive, e também por meio de consultorias e assessorias que eu desenvolvo não somente no Brasil, mas em diversos outros países do mundo. O princípio central desse nosso framework, que combina rigor científico, inclusão, dignidade, ética humanística e métricas de impacto, o nosso princípio central é rejeitar a falsa dicotomia entre tecnologia sofisticada e cuidado humanizado. O que nós propomos e criamos metodologia robusta para isso é garantir que a sofisticação tecnológica ela deve servir ao humano, né? O nosso principal impacto que nós esperamos e já estamos colhendo frutos disso é transformar a adesão tecnológica em resultados funcionais e de negócios sustentáveis. Aqui mesmo, hoje, quando eu peço, Fernando, me ajuda aí para ver se você pode me ajudar. É humano, né? Eu pedi ajuda ao humano, a Sueli gentilmente se oferece, e isso tudo fala do quê? Da nossa solidariedade, do nosso princípio psicoafetivo que deve existir entre as pessoas humanas. Né? Então, o que o modelo Cuidar avalia? O modelo ele vai além da funcionalidade técnica, das features ou das características das soluções digitais. O que nós fazemos, o que nós avaliamos, é se a tecnologia genuinamente serve à pessoa idosa em todas as dimensões de sua vida. Então, nós avaliamos se a serventia real, se a tecnologia serve à pessoa idosa ou apenas funciona tecnicamente. O impacto na vida, se gera autonomia, conexão social e qualidade de vida. Um dos aspectos dos quais quem usa soluções digitais na prestação de serviços é esse problema da questão da adesão e abandono. Né? Hoje, nós já estamos sendo procurados por várias empresas que têm soluções digitais, mas que têm problemas no engajamento e no uso a longo prazo. Um outro aspecto que nós avaliamos é a apropriação ética. A tecnologia foi escolhida pela pessoa idosa ou imposta? A sustentabilidade clínica, financeira e ética da intervenção gerontecnológica, porque tem que ter resultados, né? E nós criamos uma série de indicadores para mensurar isso, incluindo o ROI do cuidado, que é o retorno sobre o investimento do cuidado preventivo, por exemplo, por meio de soluções digitais de prevenção à saúde, e o custo do abandono tecnológico. Como que nós
avaliamos, né? Então, eu criei um índice global do cuidar, que ele varia de 0 a 100, e ele é composto por 3 dimensões. À medida que eu for explicando aqui o modelo, vocês vão ver que eu vou trazer casos de aplicação para a gente ter clareza disso. E nessas 3 dimensões, eu desenvolvi 7 indicadores, que são esses indicadores que daqui a pouco eu detalho para vocês. E para mediar e calibrar, eu criei o fator delta, que é um calibrador ético que diferencia protagonismo de imposição. Ele varia de mais 0,2 a menos 0,2. Ele é o coração ético do modelo. E é uma ética que reflete em resultados, não só de usabilidade, mas também comercial. Então, nós usamos, né, para fazer essa avaliação, o que eu chamei de BAI, que é a bateria de avaliação integrada, e ela está baseada em 3 eixos, que é a capacidade intrínseca, a performance funcionais, contexto e ética. Para essa BAI, eu não fiquei inventando novos instrumentos, a não ser os de contexto e ética. Nós usamos escalas validadas internacionalmente, né? Então, o nosso cliente, ou para quem nós vamos prestar o serviço, ou nós mesmos, usamos instrumentos validados e adaptados culturalmente no local onde aquela solução tecnológica vai ser utilizada. Creio que a maioria de vocês já estão familiarizadas com alguns desses que eu listei aqui. Por exemplo, o Bartel, o Lawton Brod, a MIF, ou a medida de dependência funcional, o ZARET, que é o do ônus do cuidador, o RUCOL, que é de qualidade de vida, o GDS, que é uma escala de depressão geriátrica, o mini exame do estado mental, o QUEST, que é uma avaliação de satisfação com tecnologia assistiva. Por exemplo, a fundamentação científica do modelo que nós criamos é a partir do Health Aging, a classificação internacional da funcionalidade, as dimensões da capacidade intrínseca e os modelos de aceitação de tecnologia que surgiram globalmente desde 1993. Então, a partir de uma análise desses fundamentos, nós criamos, quer dizer, eu criei o modelo Cuidar. E nesse sentido, eu criei um peso, né, para... Obrigado, Aline. Nós vamos cuidando dela aqui, então nós aguardamos vocês chegarem para a gente. Coloquei o aquecedor. Então, eu criei pesos diferentes para os 3 eixos, o biopsicossocial 25%, o contextual 30% e o ético sustentável 45%. Os 7 indicadores, que é o coração da métrica que a gente propõe. Né? O índice global, ele combina saúde, função, ambiente, inclusão, cultura, ética e sustentabilidade. O fator delta, ele calibra o resultado pela forma como a tecnologia é apropriada. Então, o primeiro índice, que é o ICI, ele está fundamentado, né, e ele é criado a partir das dimensões da capacidade intrínseca. O IPFC, que é a performance funcional, ele é criado a partir da aplicação de instrumentos de avaliação funcional. O IFA, ele lida com os facilitadores ambientais, e os conceitos para criá-lo vieram da Classificação Internacional da Funcionalidade. O ISBDF é Inclusão Digital Funcional. O ICC, que é uma novidade mesmo, ele mede a congruência cultural da proposta tecnológica com o contexto cultural dos usuários. O SCC é o amor ético-humanístico, que ele foi criado considerando a filosofia de Santo Inácio Loyola e de Santo Agostinho. E o ICF é a sustentabilidade. E para calibrar todos eles, foi criado, como eu disse, o fator delta, que ele varia de mais 0,2 a menos 0,2, que vai do protagonismo ativo do usuário, e no nosso caso é a pessoa idosa, até a imposição forçada. E o índice global Cuidar, ele revela, então, o sucesso ou fracasso da tecnologia proposta. O índice global, ele traduz um impacto em um score que varia de 0 a 100. O objetivo não é premiar aparelhos ou tecnologias sofisticadas, mas identificar tecnologia que transforma vidas. Então, ele vai, né? Do isolamento, abandono e retorno
negativo, que a gente classifica como a zona crítica, até a zona magis, que é autonomia, conexão social e retorno positivo. E as 3 dimensões, baseadas naqueles pesos que eu passei para vocês, constrói a nota do indivíduo, que, a partir dos aspectos biopsicossociais, do ambiente, que é contextual, e o propósito ético sustentável. Então, e quem pode usar o modelo cuidar? Primeiramente, o meu maior público de interesse são as pessoas idosas e seus familiares, né, a começarem a usar o modelo e exigir tecnologias que respeitem sua história e ampliem sua autonomia. Profissionais de saúde e gestores, que integrem o framework nos protocolos de adoção tecnológica institucional. Desenvolvedores de tecnologia, incorporem o fator delta desde o primeiro protótipo. Eu brinco que até antes do protótipo, é na hora que você começa a ter ideia de desenvolvimento de um novo produto ou de um novo negócio com base tecnológica, que tem a população idosa como alvo. Ética não é feature, é fundação. Investidores em inovação social, né? Então, que adotem o índice global Cuidar como métrica de due diligence em gerontecnologia. Pesquisadores em gerontologia avaliam o impacto real com instrumentos validados internacionalmente. E os gestores de políticas públicas fundamentem decisões em evidência científica e ética. Quais são, então, os 5 pilares integrados do modelo Cuidar que o fundamenta? Então, como eu disse, é um framework ético-humanístico para tecnologias voltadas à longevidade digna. O primeiro deles é a ciência e universalidade. É uma base científica rigorosa, não somente por meio de revisão da literatura e discussões com as pessoas que produziram esse conhecimento, mas a partir da minha experiência também como pesquisadora e educadora nessa área. E universalidade. A tentativa de criar um modelo que possa ser útil em todas as regiões do nosso globo. Inclusão cidadã é o terceiro pilar, né, na busca da garantia da participação plena, sem barreiras digitais. O quarto pilar, né, na verdade, é o terceiro, né, gente? Porque o C e o, ele vem junto, né? Então, o terceiro pilar é dignidade e diversidade, é respeito à identidade e à cultura da pessoa idosa. E aqui no Brasil, o Brasil ele funciona como um laboratório muito bom para isso, porque nós temos uma diversidade sociocultural e socioeconômica e de origem, eu diria, gigantesca em nosso país. O quarto pilar é o amor ético-humanístico, que é uma tecnologia, para que a gente tenha sempre a tecnologia como meio, não como fim. Esse pilar que eu disse a vocês, que é fundamentado nas filosofias de Santo Inácio Loyola e de Santo Agostinho. E o R é o resultados, né? Então, aqui vem muito a minha formação, os princípios, o meu aprendizado em epidemiologia e economia da saúde, onde eu não consigo implementar nenhuma ação que não seja mensurável. Então, nós desenvolvemos indicadores para a gente mensurar todos esses pilares e, no final, uma mensuração dos resultados alcançados. Aqui eu vou falar de cada um para vocês, né? Então, primeiro, e vou começar a dar exemplos de casos para vocês. Então, o primeiro pilar, que é o CIU, que é a ciência e universalidade, e como eu já disse, é baseado no modelo do Health Aging, nas 5 dimensões da capacidade intrínseca e na classificação internacional da funcionalidade. E trago aqui, então, o caso da dona Alice, que uma recuperação pós-queda. É uma senhora de 82 anos, queda com declínio funcional agudo, um risco de institucionalização, sem comprometimento cognitivo. A solução que foi proposta foi um tablet ajustado, aplicativos adaptados com interface simplificada, mais integração à comunidade digital de suporte. Nós conseguimos, com ela, alcançar 88,5 no índice de usabilidade e capacidade intrínseca, que é um resultado excelente, e mais 40% de funcionalidade, uma melhora funcional registrada em 90 dias de acompanhamento. O próximo pilar, inclusão cidadã. A tecnologia inclusiva pressupõe eliminar não
apenas barreiras físicas, mas também cognitivas, culturais e econômicas, que impedem o idoso de exercer sua plena cidadania digital. E o que que nós avaliamos e o que que nós lidamos? Principalmente com o acesso sem dispositivo ou internet, por exemplo, a capacidade de uso de soluções digitais, o design, as interfaces inacessíveis, e para isso a gente trabalha profundamente com design universal e a gerontopedagogia, né? E um outro item que nós consideramos essencial é o suporte humano, né? Não somente o suporte por agentes de IA. No caso da Dona Alice, acesso e participação social, com o suporte de um programa estruturado de letramento digital. Dona Alice passou de isolamento social pós-queda a participante ativa em grupos comunitários virtuais e videochamadas familiares semanais. Antes, o isolamento social, dependência total, baixa autoestima pós-queda. Durante e após a intervenção, tutoria presencial, interface simplificada, grupos de suporte digital. O resultado: o ISB IDF elevado, ressocialização plena e autonomia recuperada. O pilar D. Gente, eu não avisei vocês, mas à medida que vocês forem tendo pergunta, por gentileza, vão escrevendo no chat, que ao final nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, mas que, se vocês forem tendo as perguntas, e para não perdê-las, vão registrando lá. O cuidado tecnológico ético, ele reconhece que cada pessoa é portadora de uma única história. Respeitar dignidade significa honrar valores culturais, crenças, práticas tradicionais e a identidade construída ao longo de toda uma vida. Então, o pilar D, ele defende e propõe e colabora para a personalização cultural, soluções adaptadas à origem, língua e tradição da pessoa idosa, autonomia de valores, decisões tecnológicas guiadas pela própria pessoa idosa, não impostas. Um design sensível, interfaces que refletem diversidade étnica, religiosa e social. Eu vou solicitar que, por gentileza, fechem os microfones. Pode ser? Acho que, professora, você consegue bloquear. Perfeito. Mas daí eu vou ter que sair da tela, Fernando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sueli, será que você não consegue bloquear aí para mim, você que está tendo acesso? Não, já bloqueou aqui. Beleza, obrigada, gente, obrigada mesmo. Então, continuando o caso da Dona Alice, a tecnologia que honra a pessoa. O aplicativo utilizado foi configurado com fotos da família da senhora Alice, músicas de sua juventude e orações de sua tradição religiosa. Agora mesmo, nós da equipe Cuidar estamos fazendo uma proposta de avaliação de um aplicativo que uma empresa de gestão de doenças crônicas está utilizando. E um dos primeiros aspectos que nós já avaliamos desse aplicativo foi exatamente isso daqui, né? Ele não é configurado, ele nem permite a configuração para que a gente possa fazer esse ajuste à diversidade das pessoas. Então, no caso da Dona Alice, a interface foi traduzida para o dialeto regional e os tutoriais foram narrados com sotaque familiar. E aqui eu trago, nós, né, brasileiros, nós sabemos bem como nós temos dialetos regionais. Você já deve ter visto pelo meu sotaque, que eu sou mineira, e claro que nós temos palavras, expressões específicas de lá, assim como nós temos linguagens ou fatores linguísticos específicos em cada região, ou às vezes até em cada cidade do país. Então, no caso da Dona Alice, ela teve um índice de compatibilidade cultural máximo alcançado, e isso é mensurado, né? E isso teve como consequência 96% de adesão ao longo de 6 meses do uso contínuo. Agora, o pilar A, né? O amor ético-humanístico, que é amor, né? A tecnologia é um e-mail para o florescimento humano. E o que eu chamo de florescimento humano? É a otimização, a maximização da performance de autonomia e independência de uma pessoa, né? O fator delta, que é o calibrador ético central do modelo Cuidar, medindo se a intervenção tecnológica amplia ou restringe a autodeterminação da pessoa idosa.
Então, quando nós temos um delta positivo, tecnologia que expande autonomia, pertencimento e dignidade. Quando nós temos um delta negativo, a tecnologia imposta, que diminui o senso de controle e identidade. E essa calibração, ela deve ser contínua, né? Então, na nossa metodologia, nós propomos um acompanhamento do uso da tecnologia, não somente pelo indivíduo, mas por populações também, para que a gente possa monitorar e calibrar o uso ao longo de todo o tempo, né? O fator delta, que é o calibrador ético, como eu já disse para vocês, ele varia de mais 0,2 a menos 0,2, indo da autodeterminação plena até a imposição tecnológica. E quais são os domínios, então, avaliados pelo fator delta? Primeiro, centralidade da pessoa e dignidade. Aí responde a seguinte pergunta: a tecnologia respeita a singularidade e história do usuário? O segundo domínio, discernimento ético na decisão. Há processo deliberativo de escolha ou imposição? Quem escolheu usar daquela forma aquela solução tecnológica? Foi a pessoa idosa ou foi imposta pela família ou por quem fornece a tecnologia? O terceiro domínio, integralidade e potencial humano. A tecnologia potencializa o florescimento humano? Quarto domínio, intenção, delicadeza e qualidade relacional. O cuidado por meio do uso dessa tecnologia é tecido com sensibilidade? E o quinto, tecnologia como meio, não fim. A tecnologia serve a pessoa ou a pessoa serve a tecnologia? E esse quinto domínio, ele é uma preocupação desde quando surgiu o primeiro modelo, eu diria teórico, que depois se tornou prático, da convergência entre tecnologia e pessoa. Do ponto de vista da tecnologia assistiva, naquela época, estou falando de 1993, nós não falávamos naquela época ainda de gerontecnologia, mas a preocupação com o uso da tecnologia assistiva já era, e o primeiro modelo que surgiu foi o Matching Person in Technology, de uma pesquisadora da Universidade de Rochester, do estado de Nova York. Então, aqui é a aplicação prática nos dois casos. Eu não falei do seu Joaquim, mas eu vou falar daqui a pouco, né, da dona Alice. Ela teve o fator delta mais 0,2, a tecnologia como uma facilitadora. O índice global cuidar, 91,2 na zona margens, e o ROI a mais de 93,5%. E o seu Joaquim, que eu vou falar já já para vocês, a tecnologia para ele, que a tecnologia, no caso que eu estou colocando aqui para vocês, foi um sistema de monitoramento remoto passivo que a família colocou na casa dele, sem que ele autorizasse, e ele começou a se sentir vigiado, né? A tecnologia, então, nesse caso, como vigilância, o índice global cuidar ficou 33,2 na zona crítica, e o ROI foi negativo. Então, o poder desse fator delta, o mesmo recurso tecnológico pode gerar resultados opostos quando a ética do cuidado é ou não considerada. Já falei rapidamente para vocês, no caso da dona Alice e do seu Joaquim, que eu estou trazendo no caso aqui agora, a tecnologia imposta pela família sem escuta. Resultado, resistência do uso, abandono do dispositivo e sofrimento psíquico. Então, destrinchando melhor o caso do senhor Joaquim para vocês. A tecnologia sem humanismo. O senhor Joaquim, 79 anos, teve um sistema de monitoramento de saúde instalado por decisão unilateral da família. Sem orientação adequada e sem sua participação na escolha, o dispositivo foi percebido como vigilância e controle. Imposição tecnológica gera resistência, abandono e dano ao vínculo familiar, o oposto do cuidado ético. Então, ele ficou somente com 33,2 no índice global cuidar, na zona crítica, a intervenção falhou em todas as dimensões humanísticas e teve um ROI negativo. Né? Aí esse ROI, não somente do aspecto comercial, mas do impacto a médio e longo prazo da adoção da tecnologia por essa pessoa. Né? E daí nós caminhamos, então, para o pilar R, que é o último pilar do modelo, e R de resultado, né, que é onde nós criamos o índice global do modelo cuidar, composto pelos 7 indicadores que eu falei com vocês, e calibrado por meio
do fator delta. Então, ele avalia o impacto de uma forma holística, mas quantitativa, embora utilize também de alguns instrumentos qualitativos, integrando indicadores complementares em um único indicador síntese, que é o índice global cuidar. Então, aqui um resumo dos dois casos para vocês, né? O cuidar em ações, 2 caminhos, 2 destinos. Né? Aqui eu trago destrinchado para vocês os indicadores em cada um dos casos, e vocês podem, creio que já tenham percebido, no caso da dona Alice, da fragilidade à plenitude funcional. E o senhor Joaquim, o paradoxo do sucesso técnico, a tecnologia instalada na casa dele, absolutamente sensacional, validada do ponto de vista técnico, né, mas que falhou no uso no mundo real, na casa do senhor Joaquim. Aqui nós temos, na forma de gráfico, a comparação direta dos indicadores, para tentar melhorar a compreensão para vocês. Então, no verde é o caso da dona Alice, no vermelho é o caso do senhor Joaquim, e vocês veem claramente como que o uso ou não uso de uma metodologia específica, tanto no desenvolvimento quanto da aplicação de uma solução tecnológica, pode trazer um resultado negativo ou positivo. Portanto, a abordagem muda completamente o resultado. O método aplicado determina adesão, autonomia e retorno. No caso da dona Alice, ela ficou na zona Magis, com 91,2 no índice global cuidar, e o senhor Joaquim, na abordagem tradicional, que é utilizada hoje, ele ficou na zona crítica, né? O dispositivo imposto, sem adaptação, suporte humano suficiente, porque o que eu vejo às vezes, gente, o suporte humano, muitas vezes, ele tem sido realizado por pessoas que não compreendem a gerontopedagogia ou outras dimensões de implementação e de promoção do uso de tecnologias pelas pessoas idosas, né? E quando nós usamos uma equipe especializada, esse cenário muda. Né? No caso do senhor Joaquim, o abandono da solução tecnológica em 3 semanas. Então, aqui, só fazendo uma síntese para vocês, o impacto real, as métricas e o ROI, no caso da senhora Alice e do senhor Joaquim. O índice global, 91,2 para a dona Alice, 33,2 para o senhor Joaquim. O ROI, positivo de 93,5% para a senhora Alice e menos 33% para o senhor Joaquim. O fator delta, nós já o exploramos bastante, positivo no máximo e negativo no máximo, né, nos 2 casos. Adesão ao dispositivo, 96% da senhora Alice em 6 meses, o abandono em 3 semanas pelo senhor Joaquim. E o impacto na autonomia, a expansão significativa da senhora Alice e do senhor Joaquim, uma redução e sofrimento. O que foi o diferencial? Né? Não foi a tecnologia, foi a metodologia de implementação. Agora, uma outra aplicação que nós temos para o modelo cuidar, e aqui eu trago como um terceiro exemplo, é no desenvolvimento de produtos e negócios para a população que envelhece. E tento trazer para vocês um exemplo concreto de um hub de mobilidade inclusiva. No caso, esse hub está focado no desenvolvimento de tecnologia assistiva, digitais ou não, né? E vou trazer o exemplo para vocês. Um hub de inovação recebeu 47 candidaturas de startups com soluções de tecnologia assistiva para pessoas com comprometimento funcional. O desafio, né? E daí a gente vê esse desafio não somente para os hubs, mas para quem faz investimento nessa área. Como selecionar projetos com impacto real e ético, além de viabilidade técnica e comercial? O desafio central, evitar soluções tecnicamente sofisticadas, mas eticamente inadequadas, como, por exemplo, no caso do senhor Joaquim. A solução adotada, o framework cuidar como um protocolo de due diligence integrada. O resultado esperado, um portfólio com impacto humano mensurável e sustentabilidade ética, garantindo escalabilidade do negócio. E como que é feita essa due diligence integrada? Nós trabalhamos com as 3 dimensões que eu já disse para vocês antes, que é a ética, onde nós lidamos com autonomia e dignidade, o contexto, que é cultural e familiar, né? O biopsicossocial, que são os aspectos da saúde física, mental e social dos usuários.
E daí, nós trabalhamos com esses 4 gates, o TRL, que é o mais comumente utilizado e mais comumente adotado pelos investidores e por quem está desenvolvendo tecnologia e por todos os programas de empreendedorismo científico do país, as aceleradoras, ah, o MRL, que é um outro gate, que aqui no Brasil ainda é muito pouco usado, que é a viabilidade comercial e escalabilidade, o ARL, que é evidências de aceitação real pelo usuário, e aqui a gente inclui todos os aspectos de acessibilidade, né? E eu registro aqui nessa apresentação que, infelizmente, nós não temos tradução para Libras e nós deveríamos ter, e o outro gate, que é o RL, ética, né, que é a prontidão ética e alinhamento com o fator delta. E como que é construído esse índice de due diligence a partir, então, do modelo Cuidar? Né? A partir do nosso índice global, nós capturamos dimensões de risco que nenhuma diligência tradicional revela. Como eu disse para vocês, nós usamos 3 eixos de análise, que é o biopsicossocial, contexto e mercado, ética e simbólica. E nós mensuramos por meio dos indicadores que eu citei para vocês, com os pesos relativos a cada uma dessas 3 dimensões. Aqui eu trago um exemplo, né? Uma solução pode atingir um TRL 9, tecnicamente perfeita, na hora de ir para o mercado, já testado teoricamente com os usuários, mas permanecem no ARL 3. O usuário não sabe usar. Aquela questão da acessibilidade e do engajamento do uso do produto. O resultado é o abandono de 70%, exatamente o problema que o Cuidar foi criado para resolver. Com o nosso processo, elevamos o ARL para 8,9, enquanto mantemos o TRL 9. O resultado: adesão acima de 90% e um ROI positivo entre mais de 60%. E usamos o fator delta, de novo aqui, como um calibrador da trajetória, não somente um elemento de uma foto transversal da situação daquele negócio, daquele produto, né, ou daquela startup. Então, o que o fator delta faz nessa história? Ele mede a velocidade de aprendizado e adaptação ética por meio daqueles indicadores, né? Então, nós avaliamos um delta, que é o valor atual, mas menos o valor anterior, e por que importa? Um startup com um G ou um produto, né, gente, com o índice global Cuidar de 5 e o delta mais 0,4, em 3 meses é mais promissora do que uma com IG global 7, mais estagnada. Aplicação prática, como que a gente usa essa metodologia de due diligence do modelo Cuidar? Decisões de go, pivot ou no go, baseadas em evolução real, não apenas no estado atual do negócio. E nós estamos criando o portal Cuidar Global. Que está sendo construído para ser um ecossistema integrado que leva o modelo à escala. E para isso nós contamos com a colaboração de todos vocês que se interessarem no desenvolvimento do modelo, né? E nós estamos trabalhando em 5 frentes coordenadas que conectam prática, inovação, ciência, educação e cidadania digital. Eu destaco aqui o quinto elemento do portal, que é a cidadania digital, que é destinado às pessoas idosas e seus familiares, que terá acesso seguro, simples e comunitário e de uso gratuito. A nossa landing page já está no ar, né? Essas informações que eu estou falando aqui, elas estão disponíveis lá, e certamente quero que continuemos a nossa conversa para que vocês possam nos ajudar a construir realmente e melhorar essa framework que tem como intenção mudar a interface da tecnologia ou das soluções tecnológicas na promoção da longevidade digna, que é o nosso legado. Então, o modelo Cuidar propõe que a gerontecnologia só cumpre seu propósito quando serve ao florescimento humano, não ao produto. Ciência, inclusão, dignidade, amor e resultado. 5 pilares de uma única vocação. Então, eu deixo o nosso legado aqui, aos idosos e familiares, né? Exijam tecnologia que respeite sua história e amplie sua autonomia. Aos desenvolvedores, incorporem o fator delta desde
Primeiro protótipo. Ética não é característica, feature da tecnologia, é fundação. Os investidores adotem o índice global cuidar como métrica de due diligence em gerontecnologia. Aos gestores de saúde, e daí eu coloco também os gestores de políticas públicas, integrem o framework cuidar nos protocolos de adoção tecnológica institucional. E para poder explicar melhor isso, eu lancei um livro que ele já está disponível, né, e nesse livro ele descreve o modelo, ele ensina como aplicar e calcular os indicadores. O livro apresenta extensivamente tudo o que eu falei para vocês com muita profundidade, né? O link para aquisição do livro é esse aqui, e também vocês podem acessar o local de aquisição do livro por meio desse QR Code que eu coloco aqui na tela para vocês. E caso, gente, vocês tenham interesse de adquirir, e até com um pedido de desculpas, né, por toda a confusão que deu ao acesso à nossa live, eu vou criar uma condição especial para aqueles que quiserem adquirir o livro. Então, quem quiser adquirir o livro, sinaliza no nosso chat aí que gostaria de adquirir o livro, que eu vou mandar um link com uma condição especial para vocês. Então, resumindo, né, nós convidamos todos a vocês a conhecerem a metodologia, a certificar a sua organização e levar a consultoria Cuidar para a sua operação. O modelo Cuidar não é apenas um framework teórico, muito pelo contrário. É um guia prático para transformar tecnologia em cuidado real, com impacto mensurável na vida das pessoas idosas. E por meio desse QR Code, vocês acessam a nossa landing page, que é www.modelocuidar.com. Deixo aqui o nosso e-mail de contato e, por favor, sinta-se à vontade em entrar em contato comigo por meio do contato pessoal que todos vocês já têm. Obrigada. Agora, gente, eu gostaria de convidar a Norma está aqui conosco, deixa eu ver se ela conseguiu entrar. Norma não conseguiu entrar, não, infelizmente, né? A nossa convidada internacional também não. Então, professor Dr. Luiz Roberto Ramos, eu gostaria de convidá-lo a colocar suas considerações. Bom, vamos lá. Bom dia a todos e todas. Bom, a Maria fez essa apresentação bastante completa do trabalho, né? Um trabalho invejável. Eu teria a dizer o seguinte: a chamada revolução da longevidade, ela amplia horizontes de vida, mas também nos convoca a enfrentar desafios complexos que atravessam a ciência, os sistemas de saúde, as políticas públicas e a própria cultura contemporânea. Entre esses desafios destacam-se o ageísmo, a exclusão digital e a fragmentação dos sistemas de cuidado. Neste cenário é que a gerontotecnologia emerge como um campo promissor capaz de aproximar inovação tecnológica, saúde e cuidado. No entanto, para que essa aproximação produza transformações significativas, é necessário ir além do entusiasmo tecnológico e recolocar a pessoa idosa com sua história, dignidade e singularidade no centro das decisões. É justamente nesse horizonte que se insere a obra que o leitor tem em mãos, ou que terá em mãos, né? Foi apresentado aqui. Ao propor o modelo Cuidar, a Maria apresenta uma contribuição original, densa e sensível para o campo da gerontotecnologia. Trata-se de um framework conceitual e prático que integra rigor científico, reflexão ética e uma profunda perspectiva humanística, orientando o desenvolvimento e aplicação de tecnologias voltadas à promoção de uma longevidade digna. Tive o privilégio de acompanhar a trajetória acadêmica da Maria desde seu doutorado em 1999, quando foi minha orientanda.
Desde então, mantivemos um diálogo científico contínuo, construindo projetos, reflexões e iniciativas conjuntas que sempre tiveram como eixo central o cuidado com a pessoa idosa. Ao longo desse percurso, testemunhei sua inquietação intelectual, sua sensibilidade diante das questões humanas do envelhecimento e sua capacidade de articular diferentes campos do conhecimento. O livro que ela nos apresenta em em muitos sentidos, o fruto amadurecido dessa trajetória. Para mim, é particularmente gratificante testemunhar como a trajetória acadêmica da autora evoluiu ao longo dos anos, consolidando-se em uma produção intelectual consistente e comprometida com a transformação social. O livro que ela nos apresenta expressa não apenas um sólido trabalho de pesquisa, mas também uma visão generosa de cuidado que reconhece nas pessoas idosas sujeitos de direitos, de saberes e de experiências que enriquecem nossas comunidades. Eu espero que essa obra inspire pesquisadores e profissionais de saúde, desenvolvedores de tecnologia, gestores públicos e cuidadores a construir, de forma colaborativa, novos caminhos para o cuidado na longevidade. Se o modelo Cuidar contribuir para aproximar ciência, tecnologia e humanidade, então terá cumprido um papel fundamental, o de ajudar a construir uma sociedade que reconheça na longevidade não um problema a ser administrado, mas uma conquista a ser celebrada com dignidade, respeito e cuidado. E eu diria, num toque mais popular, que a questão do cuidar está na crista da onda, né? Assim, eu acompanho as novelas da Globo, do folhetim da Crônicas Diárias, e a última novela da Globo atual tem esse tema, né? Quem ama, cuida. E é sobre o cuidar, né, de uma fisioterapeuta que cuida de um idoso com problemas, e toda a trama se desenvolve em torno do cuidar, o que mostra que esse tema é o tema do momento dentro desse contexto de envelhecimento populacional que nós estamos vivendo. É isso que eu tinha para dizer. Obrigada, Luiz. Assim, e eu não falei, não, mas o Luiz ele me acompanha mesmo desde 95, e nós temos, eu diria, não somente uma relação acadêmica muito transparente e sincera, e agradeço publicamente. Se eu cheguei a esse nível de maturidade do modelo, que eu acho que ainda pode amadurecer mais, eu devo muito ao Luiz, né, pelas críticas sinceras que ele me fez ao longo da vida inteira. E então, Luiz, a parte desse modelo veio da sua cabeça. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria de passar, então, a palavra ao outro nosso convidado, Marcos Leal. Marcos, por gentileza, se apresente. Oi, Maria, obrigado. Bom, pessoal, meu nome é Marcos, eu sou brasileiro, mas eu estou em Frankfurt já há quase 9 anos, não, 8 anos e meio. E eu sou cofundador de uma consultoria alemã, que recentemente a gente começou a operação também no Brasil. Nosso principal foco é ajudar as empresas no desafio do crescimento. E ao longo desse processo, a gente acaba lidando com muitas empresas que estão em diferentes estágios de desenvolvimento, né? O que a gente vem observando é que existe maior acesso ao desenvolvimento de algumas tecnologias, o que pode ser muito bom, mas ele também pode ser um desafio, né? O que de fato precisa ser usado ou não, o que de fato faz sentido ou não. Quando eu coloco na visão do investidor, por exemplo, é muito comum você encontrar algumas inovações acontecendo ali com o pessoal do InovaHC, que não é muito diferente do que eu estou vendo em alguns dos hubs em Cambridge, ou então na Suíça, ou então na Alemanha. Por investidor, então, é o que de fato vai ter mercado, o que de fato vai parar em pé. Mas também tem a perspectiva do próprio paciente, do cuidador. E aí eu uso um exemplo claro que eu vivenciei. Meu pai era diabético tipo 2, eu trabalhei na empresa como parte do grupo que fez o lançamento do Freestyle Libre, ou seja, do medidor de glicemia contínua. E aí, o que é melhor para ele? É usar a lanceta? É usar um medidor de 10 dias de sensor, de 14 dias, um implantável de 365 dias? Meu pai ele ainda era engenheiro, então ele gostava de colocar os dados no Excel e analisar por conta própria para entender como é que estava a hiperglicemia dele, né? Mas quando a gente olha na maioria dos casos, não é verdade, né? Então,
Eu acho que eu tenho certo conhecimento, mas hoje eu não sei para que serve tudo que o meu relógio fala, ou me dá de informação, né? Agora, quando a gente olha pessoas em diferentes condições, diferentes níveis de educação digital, pode ser ainda mais complexo. Então, eu acho que o modelo ele ajuda a trazer um perfil de análise que ele é tanto científico quanto humanístico, que eu acho que é muito importante, que pode ajudar nessa decisão, não só do usuário, o paciente, como também do cuidador, como também de um eventual investidor. E o que é interessante é você tentar levar um índice comum que pode conversar entre esses diferentes públicos, aparentemente de necessidades muito diferentes, né? Então, a gente também ajuda, por exemplo, fundos de investimento a fazer o que a gente chama de scouting de tecnologias, e a gente vê que, em alguns casos, é quase que uma arte, né? Você dizer por que aquela tecnologia funciona ou não, né? Não é que você tente basear a informação com dados, né? Mas acho que o modelo ele ajuda a ter essa linha comum que diferentes agentes podem avaliar a tecnologia, o uso da tecnologia e a necessidade para cada público distinto, né? Então a gente olha com bastante interesse o desenvolvimento e vê como é que a gente ajuda a trazer para outros mercados o conceito também. Obrigada, Marcos. E a participação, o Marcos, ele também faz parte da nossa equipe da empresa, que eu criei uma empresa que chama Cuidar Global, e o Marcos, ele é o nosso assessor especial para negócios internacionais, eu diria assim, além de trazer toda uma visão de negócio para a nossa solução. Né? Aqui, hoje presente na nossa live, nós temos também outras pessoas que compõem a nossa equipe, que é a doutora Paula Gabriel, o senhor Roberto, que é o nosso diretor de tecnologia, e eu não sei se os outros estão aqui, a Kátia, que é a nossa enfermeira, epidemiologista, que trabalha com certificação de soluções de software. Quem mais a nossa equipe que está aqui hoje? Gente, desculpa mesmo, eu não previa que fosse essa confusão toda. Eu não sei se o Frederico Colina Costa também faz parte da nossa equipe. O Felipe também, não sei se o Felipe está aqui, o Felipe é mais o nosso braço comercial. Então, agora eu gostaria de falar duas coisas para vocês. Primeiro, que nós vamos abrir para a sessão de perguntas, e em seguida eu gostaria que vocês respondessem a um Google Form que eu coloquei lá no nosso chat, para eu enviar o certificado para vocês. E também eu acho que eu vou enviar um PDF dessa apresentação, não somente para vocês, mas para os outros nossos colegas que se inscreveram. Nós tivemos 100 inscrições para esse evento e nós só temos 21 presentes aqui. Então, peço novamente desculpas pelo inconveniente do acesso e vou abrir, então. Aí a Shirley está falando lá o preço do livro e tudo isso mesmo, Shirley. Eu vou, assim que acabar a live aqui, eu vou criar uma outra condição e vou mandar para todos vocês, tá bom? Então, agora eu vou abrir para a sessão de perguntas. Quem gostaria de começar fazendo perguntas? Eu posso Ô, Fernando, eu vou deixar a Marília fazer por questão de idade, tá, Fernando? E porque ela é mulher também. Vai lá, Marília, faz aí, depois Fernando fala. Marília Sanches. Obrigada, bom dia. Eu peço desculpas porque estou com a câmera fechada, mas eu estou num ambiente aqui público com muitas pessoas passando. Professora, muito obrigada, achei interessantíssimo o seu trabalho. Nós somos colegas, né, terapeutas ocupacionais, e eu gostaria de saber se esse modelo ele é aplicável ou tem possibilidade de treinamento para cuidadores remunerados, porque hoje, com muitos idosos vivendo sozinhos, né, e acompanhados por esses cuidadores, saber se eles têm essa possibilidade de poder contribuir para essa toda a qualidade, né, que o modelo Cuidar oferece. Obrigada. De nada. Obrigada por sua pergunta, Marília. E uma pergunta absolutamente fundamental, sim. Né? Como vocês viram, a proposta do modelo Cuidar é chegar para todos aqueles que, de alguma forma, promovem o uso de tecnologia por pessoas idosas. Então, sim,
É claro que a gente não vai chegar com os cuidadores no treinamento ao cálculo dos indicadores de uma forma tão complexa como é proposto, mas certamente, né, as dimensões do cuidado, os pilares, né, a gente até tem preparado um treinamento para os cuidadores. Depois, se você quiser, eu posso te detalhar mais como que isso é realizado. Fernando, você quer fazer sua Perfeito, pergunta? obrigada. Nada, bem, siga à disposição. Vai lá, Fernando. Perfeito. É interessante, né? Eu acho que assim, esse desafio tecnológico de hoje reflete muito do desafio tecnológico que a gente vive nessa inclusão das soluções para a longevidade, né? Como uma pequena mudança de plataforma pode gerar grandes desafios. E eu acho que sim, Exato. é necessário metodologia e, né, esse ano a gente teve um privilégio de realizar, com a sua participação em parceria, um evento focado em longevidade. E desde então você começa a notar que tem um awareness acontecendo, né, nas lideranças de saúde, nas lideranças, acho que do comércio como um todo, a questão da mudança demográfica brasileira, né? Essa semana teve uma notícia que o açaí está esperando abrir até 250 farmácias. E aí eu acho que tem o fator de mudança de perfil de alimentação em função das canetas emagrecedoras, mas certamente tem uma questão demográfica, né? E acho que essa metodologia ela é fundamental no sentido, eu acho que a gente se encanta muito pela tecnologia. Eu acho que hoje tudo que é inteligência artificial em saúde recebe uma ódio, recebe um voto de confiança às vezes excessivo. E de fato precisa ter um olhar crítico, né? Um olhar. Eu acho que esse exemplo que você trouxe, professora, do idoso que se sentiu invadido pela tecnologia é excelente, porque em nenhum momento o problema foi a tecnologia. Não era a capacidade da tecnologia de monitorar remotamente o idoso. Semana passada a gente fez uma live com a Marta Oliveira da Laço Saúde, e ela voltou de uma missão da China para a longevidade, e ela fala assim, olha, na China o wearables não deu certo. Não deu certo essa questão de relógios inteligentes, né? Então você está partindo para outras formas. No caso da inteligência artificial, uma interface muito grande por voz. Então eu acho que a gente precisa assim de metodologias para entender quais são as tendências. Eu acho que tem categorias como wearables que tem uma aceitação ruim, e eu acho que é importante também a gente olhar a pesquisa de mercado, ter esses dados, não só para te apresentar uma solução como essa no final da pesquisa, no final do desenvolvimento, querer um feedback positivo de uma consultoria como a sua, né, professora? Com todo, assim, então acho que tem que ser, é um diálogo desde o começo, na verdade. Desde o começo. Ô, Fernando, você sabe que eu te admiro muito, né? Conheço o Fernando, acho que desde 2014, e nós dois somos apaixonados com a tecnologia e a promoção do cuidado do melhor possível. E, Fernando, eu concordo 100% com você, e um dos trabalhos que nós já estamos fazendo com os investidores e desenvolvedores é justamente isso. Lá no momento da ideia, quando eu tenho a ideia de um produto, eu já começar a pensar dessa forma, né? E muito obrigada por suas colocações, viu? Obrigada mesmo por todo o apoio. Érico, vai lá, meu querido amigo. Vamos lá. Eu, na realidade, não tenho uma pergunta, mas eu tenho um comentário. Posso fazer? Pois não, claro, por favor. Então, vamos lá. Dileta professora Maria de Mello. Gostaria de expressar minha admiração pelo trabalho desenvolvido no Projeto Cuidar, que reflete não apenas dedicação e sensibilidade, mas também a importância de manter o olhar crítico sobre diferentes aspectos da realidade que nos cerca. A forma como a senhora conduz esse processo evidencia que a construção de conhecimento e de práticas transformadoras passa necessariamente por clareza de comunicação, permitindo que ideias sejam compreendidas, debatidas e aprimoradas de maneira colaborativa. Seu exemplo, doutora professora Maria de Mello, ele inspira e reforça o valor de unir rigor acadêmico com humanidade, mostrando que cuidar também é pensar, cuidar também é questionar e, acima de tudo, cuidar é comunicar com transparência, coisa que em sua vida ilibada você sempre fez. Meus parabéns, professora.
Ô, Érico, me sinto lisonjeada e emocionada com suas palavras, né? E por coincidência, acabou de entrar aqui na nossa live, atrasada, como vários nem conseguiram entrar, a Viviane Marçal, que é uma fisioterapeuta, Érico, que ela começou a trabalhar comigo, creio que foi em 2000 ou 2001, quando termino o doutorado aqui com o professor Dr. Luiz Roberto Ramos e volto para Belo Horizonte por uma questão pessoal e crio em Belo Horizonte o Centro Interdisciplinar de Assistência e Pesquisa e Envelhecimento, que era uma organização dentro da Faculdade de Ciências Médicas e no hospital. E a Viviane, ela me acompanhou desde aquela época, e hoje ela mora no Canadá. Érico, e isso que você observa dessa minha tentativa, né? E ao mesmo tempo, quando o Luiz fala da minha inquietação intelectual, mas também eu diria operacional, porque eu sou uma pessoa extremamente pragmática, e aí, Marília, talvez porque eu seja terapeuta ocupacional de formação, me acompanharam a vida inteira, né? E agradeço demais as suas palavras, Érico, porque você coloca com clareza a minha tentativa. Não sei se eu sou sempre bem-sucedida, mas eu tento bravamente, e quando eu coloco aqui o questionário para vocês responderem, é muito bom se vocês me disserem o que não está claro, né? E quem for tendo acesso ao livro, criticando e falando, que daí a gente já pode gerar uma segunda edição, talvez explicando mais onde não está claro, ou explanando mais, né? Já está em elaboração um segundo livro, que ele é voltado para os desenvolvedores e investidores, né? De como usar a metodologia na criação e desenvolvimento de novos produtos e aprimoramento de negócios, da ideia até o growth, né? E depois a escala internacional, se for o caso, de produtos. E o feedback de vocês, ele é muito necessário, né? Penso que é uma contribuição, é uma construção coletiva que visa beneficiar todas as pessoas idosas do mundo, né? E aí o Marcos está aqui e assim, e ele sabe, né, da minha intenção, que é escalar o modelo não somente no Brasil, mas em todos os continentes, e para isso nós contamos com a colaboração de todos vocês, né? Alba, pois não, senhora, querida amiga. A palavra é da senhora. Seu microfone está fechado. Bom dia a todos, Maria. Parabéns a você, a equipe, Dr. Luiz Ramos, pela inovação e acompanhado de ética e humanidade. Isso é muito sério no nosso país. Nós sabemos que a população idosa no país está abandonada, principalmente a população mais vulnerável de baixa renda, e eu pergunto a você, é possível sensibilizar o Sistema Único de Saúde e os reitores das universidades para que isso seja um programa inserido nas áreas de pesquisa e extensão? Porque nós que atuamos na gestão das políticas públicas, principalmente em centros de convivência, LPI e assistência domiciliar, estamos assistindo o crescimento exorbitante da longevidade, experimentamos isso na pandemia, e se esse modelo tivesse parcialmente sido implantado anteriormente, nós teríamos uma grande chance de recuperação e de prevenção, né, na qualidade de vida das pessoas idosas. Parabéns, Maria, parabéns a toda a equipe. Gostaria de ter essa resposta, por favor. Pois não, querida. Alba, é um prazer tê-la aqui conosco. E nós somos colegas de várias décadas, eu diria, na promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas, né? E sim, Alba, essa robustez acadêmica e científica do modelo, ela permite a interlocução com as organizações geradoras de conhecimento, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? E essa robustez técnico-científica e vai garantir, e que já garante a aplicabilidade e usabilidade do modelo em toda a sua rigorosa framework, vamos falar assim, né? E uma das coisas, eu já tenho uma aluna, quer dizer, é uma candidata a aluna de doutorado, né, da qual serei provavelmente co-orientadora, onde uma das discussões que nós estamos tendo, Alba, é justamente de usar, de fazer uma análise do ESUS,
sabe? Porque uma das discussões que nós temos é que a maioria das pessoas idosas que utilizam o eSUS hoje o eSUS é o aplicativo, né, do SUS para acesso e tudo mais, as dificuldades que as pessoas idosas têm no seu uso. Uma outra coisa que a gente já está discutindo com alguns, eu não posso revelar nomes, né, mas com governos de municípios brasileiros, onde há uma alta prevalência já demonstrada de idosos que moram só, quais aplicativos que esse poder público municipal pode vir a utilizar para minimizar os riscos de morar só das pessoas idosas. E como que se dá esse processo? Então, nós temos, de um lado, já a caracterização dessa população-alvo, que seriam idosos que moram só em determinados bairros de um município brasileiro, e nós estamos usando da nossa metodologia para identificar soluções tecnológicas já disponíveis no mercado que fazem essa convergência com essa necessidade específica. Então, sim, a resposta é sim para a sua pergunta. Te respondi, Elba? Muito obrigada. Muito obrigada, Sim. respondeu sim. De nada, querida. Ô, Érico, eu vou passar a palavra à Paula primeiro e depois eu volto a você, pode ser? Vai lá, Não, Paula. eu já falei. Eu só não Então, abaixei a uai, mão, você pode tá ficar com... tranquila. Então, abaixa a mão aí. Eu vou abaixar aqui, desculpa. Problema não, imagina. Vai lá, Paula. Oi, bom dia. Parabéns, Mari. Tá me ouvindo? Sim, Tranquilo? Ah, tá. Parabéns aí pela apresentação. Foi ótimo trazendo para a gente aí todo o olhar desse novo modelo, do modelo Cuidar. E eu queria mais deixar aqui uma observação, né? Porque eu também sou formada em terapia ocupacional, trabalho com tecnologia assistiva, e o que eu vejo muito desde da minha formação e passando até como formadora ali da graduação em terapia ocupacional com os alunos, a gente sempre discute a adesão, né, da tecnologia assistiva às pessoas. Então, assim, a gente vê o objetivo, sabe o que vai ser bom para aquela pessoa, mas muitas vezes não tem a adesão da própria tecnologia. E o que a gente vê que para ser algo que a pessoa realmente faça um uso real daquela tecnologia, é importante aquilo ter significado para a pessoa. E isso eu acho que no modelo Cuidar fica muito evidente de trazer esse questionamento, né? Do que é significativo para a pessoa, do contexto social dela, do fator econômico, de todas as partes multifatoriais que aquela pessoa está inserida. Porque não adianta a gente saber o que é o melhor do mundo, mas se aquilo não está envolvido no próprio ser, né? Da própria pessoa. E muitas vezes eu conversando com muitas pessoas que trabalham com a parte de tecnologia assistiva, eles falavam assim, os engenheiros, né? Então eles têm a proposta, mas aquilo não consegue sair da bancada, porque não sim. sabe como colocar isso para a pessoa. Outro fator sai da bancada, mas aquilo não consegue chegar até o indivíduo. Por que isso? Porque acho que tem que ter esse olhar mesmo, porque para quem que nós estamos falando, né? Com quem que a gente está lidando? E por mais que a gente fale de tecnologia, a gente não pode esquecer do ser humano, né? Da pessoa. Então, dessa sensibilidade do algo que é o significado para a pessoa, que é o que a terapia ocupacional trabalha. Então, eu vejo que nesse modelo Cuidar, a gente consegue ter um direcionamento de trazer uma tecnologia, mas que tenha a visão do mundo real daquela pessoa, né? Então, isso eu acho que é muito importante para a gente começar a fazer o uso correto, né? De uma forma mais efetiva ali para aquela pessoa, de tantas tecnologias que nós temos, mas por que não acaba chegando, né? Então, eu acho que pelo modelo Cuidar a gente consegue ter essa visibilidade melhor e maior para o futuro, né? Do que vai ser o uso das tecnologias e para a melhora da qualidade de vida das pessoas. Obrigada, Maria. Eu que te agradeço, Paula, e certamente, né, assim, para nós terapeutas ocupacionais, a gente vê claramente que não está explícito dessa forma, mas que a ocupação humana e o significado das atividades é uma premissa do modelo, né? E essa ideia, eu vou falar com toda sinceridade, ela começou a surgir na minha cabeça
a ideia não do modelo, mas dessa premissa da ocupação humana como um cerne da utilização da tecnologia, ela surgiu em 2020, 2021, quando, por meio de um projeto de pesquisa, eu desenvolvi uma metodologia de inclusão, alfabetização digital, que foi o Florescer Digital. E essa metodologia, ela é toda centrada na ocupação humana. Gente, o que nos motiva, o que nos faz humanos, é o que nós fazemos. E, por outro lado, assim, me dou o direito de falar isso, eu lido com pacientes com grande comprometimento funcional a vida inteira, então eu tenho pacientes, né, que só piscam os olhos, que por meio do uso da tecnologia, eu tenho um especificamente que mora em Betim, em Minas Gerais, ele é CEO de uma empresa com mais de 6.000 funcionários, ele só pisca os olhos, né? E por que que ele aderiu a essa tecnologia? Pela motivação, pela ocupação que lhe é tão significante, né? Viviane, vou passar a palavra para a senhora, então, por favor, fique à vontade, seja bem-vinda. Bom dia, estou uma hora atrás aí de vocês do Brasil, muito feliz em vê-los, essa grande comunidade participando aí em relação ao cuidado aos idosos. Eu queria só colocar uma fala aqui, né? Agradecer as palavras da Paula. Paula, essa semana eu participei de um grupo de profissionais da área de saúde aqui do Canadá, um curso de atualização. E a sua fala foi exatamente o que foi falado aqui. Nós temos essa ideia de que o Canadá está avançado em relação à gerontologia, muito pelo contrário. Eu fico muito feliz em saber que vocês aí no Brasil estão fazendo esse movimento, porque aqui o Canadá, o modelo é curativo, a pessoa idosa vive um grande isolamento social, é um problema endêmico aqui, vamos dizer assim, e eu vou depois conversar com a Maria a respeito do programa, porque infelizmente eu não consegui acessar a palestra toda, mas é uníssono, né, essa questão da exclusão da pessoa idosa nesse momento digital. Foi que exatamente nós falamos sobre isso, né? E estou aqui disponível também, se vocês precisarem de alguma informação. Eu estou voltando para a gerontologia agora. Eu fiquei 10 anos, fiz outra faculdade aqui na área de administração, fiquei 10 anos praticamente trabalhando em duas áreas, e agora estou integrada 100% na área de saúde. E quero dizer a vocês, o Brasil está muito mais avançado do Canadá em relação ao cuidado da pessoa idosa do que vocês pensam, né? E, Paula, você realmente resumiu essa necessidade que é o significado no contexto familiar e social do idoso. Aqui nós temos o acesso à tecnologia, tem-se, né, a questão financeira também, que é diferenciada do Brasil, mas esse acesso não chega à pessoa que é foco, que é a pessoa idosa, né? Em questão à acessibilidade, em questão ao conhecimento. O problema do isolamento social aqui é muito grande. Então, Maria, muito obrigada aí. Depois a gente entra em mais detalhes, ok? Um abraço a todos. Obrigada, Viviane, e coloco-me à disposição a todos para continuar essa conversa, né, respeitando o nosso horário previsto de finalização do nosso evento, embora tenhamos iniciado com atraso. Eu agradeço a participação de todos, permito mais uma pergunta, se for o caso, e depois nós encerraremos, mas continuaremos o contato a vocês. Né, já digo a todos que vou disponibilizar para todos que se inscreveram a gravação dessa reunião, para que minimizamos os danos, né, causados pelo nosso problema tecnológico. Tem mais alguma pergunta para ser a última? Então, mais uma vez quero agradecer a presença de todos e vamos lá, gente. Agora é hora das ações, né? Vamos trabalhar juntos, convidar todos a fazerem parte dessa grande empreitada, que não é minha, é de todos nós. Um grande abraço a todos, bom final de semana. Obrigada. Obrigado, professora. Parabéns, professora. Obrigada. Tchau, Maria, parabéns. Obrigada. Tchau, professora Maria de Mello. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Adorei. Obrigada, Sheila, sempre me apoiando, né? Ah, tô só de olho. Tudo que você faz, eu tô de olho. Eu tô atrás para aprender cada vez mais, né? Tá junto. Obrigada, Sheila. Tá linda, viu? Tá muito linda hoje. Obrigada, Beijo, querida. tchau. Tchau. Tchau.
E a galera grita, Maria, Maria. Ah, Érica. Tchau, professora. Tchau, Kátia. Obrigada, querida.